Olá, aqui é Vera Lúcia de Brasília, co-criadora dos grupos no WhatsApp, o Ho'oponopono da Virada. Venho aqui relatar para vocês uma viagem da qual eu fiz há poucos dias. Foi uma viagem de 7 dias, uma viagem do qual achei ela muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês, do qual a gente tem que estar sempre observando as reações de nossas memórias, lembranças, dados e memórias que vêm até nós. O Ho'oponopono nos fala que nós temos, o Dr. Riley fala em um dos livros de Joe Vitale, que é o Limite Zero, a respeito de que nós temos que ter comprometimento. Ho'oponopono é uma técnica simples e eficaz, mas ele exige muito comprometimento e que você assuma 100% a responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? O 100% responsável significa que tudo que vier até você, você age na forma de limpeza da memória, dos dados, tudo que vier, de todas as situações que vierem. E foi isso que acabei fazendo nessa viagem. Sendo que nessa viagem, eu não aguardava isso. Para mim foi uma surpresa. Então, o vídeo é bem demorado, mas eu quero trazer a riqueza dos detalhes para a percepção de quando você assume 100% a responsabilidade. Aqui dá uma explicação do que é ser 100% responsável. Bem, essa viagem que eu fiz foi um presente de uma pessoa que se sentiu muito grata devido a um trabalho que eu realizei para ela, e ela quis ser a minha anfitriã nesse estado. Eu fui para Sergipe, Aracaju, e com isso eu comecei a desenvolver como eu faria essa viagem, né? E ela gostaria muito de me receber em sua casa de praia. Então eu fui desenvolvendo e fui limpando as memórias que poderiam estar aí impedindo, ou mesmo era algo que também não podia ser feito, eu não sabia. Mas comecei a mantrar depois de anunciar deste presente, que foi durante 3 meses. No dia da viagem, exatamente no dia da viagem, na hora que eu entrei dentro do carro para ir para o aeroporto, eu senti uma dor, como se estivesse deixando algo para trás. E aí eu pensei em várias coisas que eu poderia estar deixando para trás. Só que eu comecei que a dor começava a tomar conta. E eu comecei a pedir aos um dos meus grupos, daquele momento, que começasse a mantrar, né? E eu coloquei uma prece de compartilhamento do medo. Eu pensei que eu poderia estar com medo de viajar, com medo de avião. Então, se fala em medo, então é medo. Generalizei o medo aí, então coloquei todo tipo de medo que poderia estar surgindo. Só que quando eu fui mantrando, depois do check-in, né, que eu fiz, eu percebi que não era medo. Era algo ainda a se tornar conhecido por mim. Tudo bem, continuei mantrando, e na hora que estava tudo bem quando eu entrei dentro do avião, mas na hora que a aeromoça, a comissária de bordo, fechou a porta do avião, né? Posso dizer assim, né? Se a porta, não sei se não é, bem, é isso mesmo que eu tô falando. Veio aquela dor, já veio uma dor de perda. Aí já não foi medo. Veio que foi mantrado, se tinha medo, foi limpado imediatamente. Foi uma coisa muito rápida, porque quando você está numa egrégora, a facilidade de limpeza é maior. E eu comecei a sentir uma questão de perda. Mas aí eu comecei a mantrar e perguntar que tipo de perda é essa, né? E continuei mantrando. Perda do quê? É como se eu tivesse deixado algo muito importante para mim. Alguma coisa em Brasília. E eu falei assim, não,
alguma coisa. E comecei a mantrar e mantrar. E aqui veio aquele desespero. E eu comecei, mesmo mantrando, eu entrei em processo muito profundo. Mesmo mantrando, eu conectei com uma dor muito profunda na minha alma. A minha alma foi assim, profundamente mexida com uma dor. Até então, ela estava adormecida, então. Então, alguma coisa estava acontecendo e eu comecei a entrar num maior processo de dor. Olha, quando você conecta com uma dor na sua alma, ela não é uma dorzinha. Ela é uma dor muito profunda. E começou um comissário ver aquilo e me chamou, disse, a senhora está passando bem? Eu falei, sim, estou bem, estou bem. Olha, quando nós terminarmos de decolar, a gente tiver no ar, eu vou dar um copo de água para a senhora. A dor foi tão profunda, gente, que o meu esposo me abraçou imediatamente. Aquele acolhimento para mim naquele momento era muito importante. Eu precisava ser acolhida, com carinho, com respeito. Era uma dor. E a dor não era no meu corpo, era na alma. E eu continuava, mesmo com toda a dor, eu continuava mantrando. Até que passou-se os 25 primeiros minutos no ar, é que eu me acalmei e me acalmei. Tudo bem. Aí cheguei em Aracaju, foi tudo muito bem, fui muito bem recebida. E a coisa que me chamou muita atenção, a pessoa que me recebeu, ela cantou a oração de São Francisco para mim. Ali era um sinal de algo que estava se procedendo. Certo? Fomos para a casa dela e tudo bem. Quando foi no dia seguinte, nós íamos para um determinado lugar, passamos em um mercadão, onde vende hortigranjeira, artesanato, e tinha uns homens ambulantes em seus carros enormes, né? Que tinha muitas frutas. E de repente eu comecei a conectar com aquela dor novamente, só que mais intensa do que no dia anterior, e vi uma espada desembainhada. Só vi a espada, mas isso não era real, gente, era uma visão que eu estava tendo. Como eu sempre estou mantrando, e eu estava mantrando, já saí de casa mantrando, eu mantro o tempo todo, é a cortina da minha mente consciente. E comecei a mantrar. E ali já não dava mais para mantrar, porque tomou uma dimensão de dor e eu não entendi o que estava acontecendo. E novamente o meu esposo do meu lado me acolheu. E quem estava falou assim, gente, é uma dor muito profunda, esse choro é de uma alma em desespero. E a primeira coisa assim, que me veio à minha mente diz, direciona isso para a divindade, esta dor. E eu direcionei para a divindade esta dor. Para que a divindade, quando eu falo a divindade, não é algo fora de mim, é algo dentro de mim. Está dentro de mim. Essa divindade está aqui, eu sou uma centelha divina. E eu pedi que ela transmutasse por a luz toda aquela dor. E comecei a mantrar. Eu já não queria saber de onde ela vinha, por que ela vinha, o que ela deixava de vir. Eu só queria que ela fosse limpa. E ali continuei a limpar e limpar, até que o choro foi passando. Demorou mais ou menos um processo de 42 a 43 minutos este processo. E continuando mantrando e sendo acolhida por meu esposo naquele momento. Eu vou dizer para você, o meu esposo, ele não entende muito bem, direito o que eu faço. Ele não entende o que é Ho'oponopono. Eu tento explicar para ele devagar. Mas como ele percebeu a minha questão, sempre que eu falo para ele, quando você vê alguém nesse estágio, acolha. Não pergunte, não fale nada. Somente acolhe. Então foi isso que ele fez. Como ele não sabia do que estava acontecendo, ele simplesmente me abraçou e eu senti acolhida. Porque quando você entra nesse tipo de processo, você precisa de acolhimento. Né? Porque quando você acolhe, não é porque a pessoa precisa de um carinho, isso não é isso. É porque ali, dentro de nós, existe uma família. Existe um pai, existe uma mãe e existe uma criança.
Se você não acolher a pessoa que está passando por esse processo, o que acontece com ela? Ela simplesmente entra no síndrome do pânico. Está explicada a síndrome do pânico. É quando a pessoa não tem acolhimento no momento de tristeza, no momento de incerteza, no momento de medo. Aí a síndrome ela desenvolve. Passando isso, participei do passeio e tudo, e passou-se mais ou menos 4 dias, 5 dias. Nesses 5 dias, eu tive um passeio, não sei se vocês conhecem, Xingó, que é uma usina hidrelétrica que tem em Canidé de São Francisco, que é no interior, né? Canidé é um município de Sergipe. E assim eu fui. E eu sabia que alguma coisa ali estava me aguardando, né? E eu pedi ajuda naquele momento para Arcanjo Miguel para que pudesse me ajudar nesse processo. Quando eu fiz um passeio no catamarã, não sei se vocês conhecem, é um barco grande que existe na região, né, que é um complexo turístico, para a gente conhecer as águas de São Francisco, do Rio São Francisco, né? E você passa pelas pedras talhadas, a gruta de São Francisco, enfim. E ali o sinal era esse, que eu tinha que ir no Rio São Francisco, que eu precisava fazer algo ali no Rio São Francisco. Quando eu entrei, eu subi e fiquei na parte superior do catamarã. Mas alguma coisa me disse assim, desce e vai para frente, vai para a proa. E lá eu fiquei aguardando o que eu tinha que fazer. Imediatamente veio uma prece, né? Que era assim, senti de dizer assim: Criador divino, Pai, Mãe, Criança em mim, se eu, Vera Lúcia, minha família, meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti, ó grande Rio São Francisco, eu peço todo o seu perdão. Divindade, limpe, apague, purifique, transmute em pura luz todas as memórias que compartilho com o Rio São Francisco. Naquele momento, eu me conectei novamente com a última dor que eu tinha sentido e eu comecei a mantrar. E meu esposo, já muito preocupado, pediu que eu não ficasse com o meu pensamento ligado nessa dor para que eu não passasse por isso de novo. Meu esposo estava distante de mim nesse momento. E eu estava na proa e eu comecei a deixar esse processo. Porque, gente, você não pode esconder uma dor. Você tem que manifestá-la para que ela possa ser acolhida, para que a alegria venha. Não adianta você ficar segurando dor, não adianta você segurar tristeza, você não vai conseguir transmutar, você não vai conseguir liberar, você tem que liberar com formas físicas. E eu comecei naquele processo. E um anjo muito bom apareceu no momento certo para me acolher. Tudo tem os seus propósitos. Eu estava ali para limpar uma memória dos meus antepassados, uma memória que estava atrapalhando a minha vida aqui. Então eu fui limpar. E aí veio uma moça que ela, dentro do catamarã, era uma das fotógrafas que fotografava para fazer os e-books das pessoas que contratavam. E ela era a fotógrafa que eu tinha contratado. E ela estava ali para poder tirar uma foto. Quando ela me viu chorando, ela largou a máquina e me acolheu. E ela falou, pede a Deus para te ajudar. Eu falei, só quero que você me abrace. Eu só preciso do seu abraço. E ela me abraçou. Ela foi receptiva. E nesse processo, foi limpando. E foi limpando, e foi limpando. Foi na hora que até então, quando eu sentia aquela alegria, que eu tinha vontade de ser igual, sabe, igual uma criança, pulando de alegria,
foi quando chegamos com o catamarã em frente a uma capela que eles fizeram, né, uma capela para São Francisco, dentro de uma capela esculpida pela própria natureza. Lá tem até uma escada, né, que você sobe para poder se aproximar de São Francisco. Mas em todas as margens do rio, o leito do rio, vocês verem imagens de São Francisco. Não sei se é só nesse trecho do complexo turístico, mas eu vi muita imagem dele lá. E quando foi naquele momento, foi que eu entreguei. Falei, entrego, confio e aceito. E agradeço por estar aqui, para limpar as memórias entre eu e o Rio São Francisco. E agradeço a São Francisco por estar aqui. E passou, cheguei à base, que é o final, que você ali pega uma canoa e e conhece o canal do Quênia e também toma um banho. Quando foi na hora do banho, eu entrei e assim veio uma coisa muito... Achei que já tinha acabado, que não precisava fazer mais nada. Entrei nesse espaço somente para banhista mesmo, né? E aí comecei a cantar. Me perdoe, sinto muito, sou grata, eu te amo. Me perdoe, sinto muito, sou grata, eu te amo. São mágicas palavras feitas pra curar. Falas com muito amor pra te libertar. Ho'oponopono, Ho'oponopono, Ho'oponopono. E isso eu cantei durante 40 minutos. Porque enquanto eu estava lá, eu estava cantando este mantra. Foi uma coisa muito espontânea. Fiz aquilo que tinha que ser feito. Apesar que eu já acreditava que já estava tudo feito, porque eu já tinha entregado. Mas eu precisava ainda limpar. Quando eu subo, a hora que nós fomos chamados para a embarcação, eu comecei a me sentir leve. E aí, foi de imediato, mal o catamarã foi a hora que eu fui agradecer pela oportunidade de ter limpado as minhas memórias. E eu falo assim, numa energia muito forte de gratidão, porque ali tinha coisas muito fortes. Eu vi uma espada desembainhada, né? Com certeza foram algo de muitos séculos atrás. E a gente às vezes não dá importância. A limpeza, ela não tem tempo, gente. Ho'oponopono diz, quanto tempo você tem que fazer Ho'oponopono? Ho'oponopono é por toda a vida. Ho'oponopono é hoje, é sempre. É algo que você jamais pode deixar de fazer. Para se ter uma vida plena, perfeita e correta, é necessário ter comprometimento, ser 100% responsável. E isso aqui foi uma forma de compartilhar uma memória que nem eu mesma tinha conhecimento. E foi muito forte, foi muito dolorosa no começo, mas hoje vejo a minha liberdade. Vejo que eu tenho comigo a certeza de que algo foi profundamente limpo, mas que existem outras memórias que estarão a ser limpas. E estava pronta para limpar esse programa. E mais uma etapa já vencida. Agora estou pronto para subir mais um degrau de uma limpeza. Então, venho com vocês aqui compartilhar a minha viagem em Aracaju. Aqui é Vera Lúcia de Brasília, co-criadora dos grupos no WhatsApp Ho'oponopono da Virada. E quero deixar para vocês que nós temos no WhatsApp grupos de estudos sobre o Ho'oponopono. Nós temos chamados os 5 passos. Temos o primeiro passo com o livro Limite Zero, o segundo passo com o livro Marco Zero, o terceiro passo, que é com o livro A Chave, o quarto, um novo despertar de uma nova consciência, e o quinto passo, o poder do agora.
Os 3 primeiros livros, os 3 primeiros passos, é do escritor Joe Vitale. Os outros segundos é de um alemão, que eu falo nos estudos. Bem, se você tem interesse de estar conosco, também temos a vivência de Ho'oponopono, que essa vivência já é presencial, em qual a gente sempre reunimos para poder estarmos limpando as nossas memórias juntos, presencialmente, sempre uma vez por mês, aqui em Brasília ou mesmo no seu estado. Se você tem interesse de levar uma vivência de Ho'oponopono para o seu estado, entre em contato comigo e seja um coordenador, que esteja à vontade. Você quer participar de um dos estudos do Ho'oponopono? É só me procurar, pois deixarei abaixo aí os meus contatos. Para as memórias que compartilhamos juntos. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço, assim está feito. Gratidão, gratidão pela sua existência na minha vida, pois enquanto eu limpo a mim, limpo você. Enquanto purifico a mim, purifico você. E quando eu me libero, eu libero você. E assim, somos todos um. A paz começa comigo.